Tanto pelo início, pelas origens, porque há aqui muita coisa para falarmos, muitos anos, muitas histórias, certamente, mas perguntar-lhe na infância como é que surgiu o seu interesse por futebol? O meu interesse por futebol surgiu logo desde muito pequeno, por andar em torneios em Setúbal, junto com os meus primos, íamos para os torneios de futebol 5 e foi assim que surgiu essa abertura para jogar futebol e esse gosto depois fui ganhando através desses torneios de futebol 5 que fui gostando, torneio para torneio, e começou a crescer essa paixão pelo futebol. Quem é que foram as pessoas que mais o apoiaram a acompanhar futebol e posteriormente a começar a jogar? E ajudaram a seguir este sonho da carreira de futebolista? Desde muito cedo foi o meu irmão mais velho, que é o Beto, foi ele que me apoiou desde pequeno para poder jogar, e mesmo para me levar aos clubes para poder ir jogar, foi sempre ele que me apoiou. A primeira experiência num clube acabou por ser no grupo desportivo e recreativo no Val da Amoreira, é onde morava na altura, correto? Eu joguei nos Pelezinhos de Setúbal e depois, sim, fui para o Grupo Desportivo Recreativo de Portugal, no Val da Moreira, Pois, no Desportivo. no 0-0 está esse equívoco, não tá a passagem pelo Pelezinhos. Mas como é que foi a primeira passagem no futebol, numa equipa, uma dinâmica diferente do que jogar com amigos e família na rua? Foi diferente pela responsabilidade que era completamente diferente mesmo dos torneios que eu entrava de futebol 5, era completamente diferente, onde já havia regras, onde já nos era exigido algumas coisas. Tínhamos um treinador também muito exigente nesse sentido, que nos colocava muita responsabilidade, e a grande diferença que eu vi foi a responsabilidade que tínhamos e as regras que tínhamos que cumprir para podermos jogar, neste caso, quando no futebol 5 era completamente diferente, e jogar com os amigos também. Adaptou-se bem a essas mudanças que encontrou numa idade muito jovem? Sim, porque desde muito cedo sempre fui muito responsável, fui sempre muito focado naquilo em que me metia, e então logo desde muito cedo também aquilo foi bom para mim, também para me ajudar a desenvolver mais rápido, e para mim foi fácil ambientar-me a essa tal exigência que era colocada no futebol, num clube. Depois da passagem pelo Desportivo Recreativo do Val da Amoreira, foi para o Sporting, na época seguinte, numa idade muito jovem. Como é que surgiu essa oportunidade e como é que geriu essa mudança tão repentina, até mesmo no nível competitivo para que foi? Sim, foi tudo muito, 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 muito rápido, mas também foi através do meu irmão, porque tinha um senhor que chamávamos-lhe o senhor Coutinho, que era um olheiro do Sporting, que vivia em Setúbal, e ele já me conhecia dos torneios de futebol 5, mas eu já estava a viver no Barreiro nessa altura, e ele então falou com o meu irmão para ver se eu queria ir treinar ao Sporting. E então eu tinha combinado duas vezes e acabei por falhar. E na terceira vez que eu fui já era a última captação no Sporting, em que tinha mais de 50 jogadores. E desses 50 ficaram quatro, e eu fui um deles. Acabou por correr bem. E Ah, o foi que é, assim que eu fui parar ao Sporting. o que é que encontrou, as principais diferenças que sentiu quando lá chegou? Primeiro que tudo foi o nível dos jogadores, porque o nível era completamente diferente. Ali os jogadores eram escolhidos a dedo, eram só os melhores jogadores, e e depois um pouco o peso de estar a jogar numa equipa grande, apesar de estar a jogar num escalão que era os infantis, mas a exigência de estar num clube grande, e mesmo a forma como outros meus amigos e na escola começaram a olhar para mim, porque diziam que eu jogava no Sporting, começaram-me a tratar um pouco de uma forma diferente e olhar para mim de uma forma diferente. E essas foram as grandes diferenças que eu vi, mas de resto era tudo igual, era jogar a bola, era o que eu queria era estar feliz. Desfrutar, não é? Da paixão pelo futebol. Sim, sim, sim. Acabou por ter duas passagens pelo Sporting. Isto porque depois da primeira época no Sporting volta para o desportivo, não, correto? Sim, voltei para o desportivo, porquê? Porque eu, quando fui para o Sporting, eu já fui um pouco tarde e já não havia lugar no centro de estágio para eu ficar. E na altura o centro de estágio ainda era no estádio de Alvalade, lá por baixo das bancadas. E então o que ficou, eu como estudava também, e eu era da Margem Sul, vivia no Barreiro, tinha que fazer
muitas viagens, transportes para ir para Lisboa. Eu treinava só uma vez por semana com o Sporting e jogava ao final de semana. O resto da semana eu treinava com o Desportivo de Portugal na mesma. E então o que é que isso fez? Fez com que eu não me desse tão bem com o grupo, porque eu praticamente estava só 2 vezes por semana com o grupo, e então eu estava mais identificado com os meus amigos do desportivo, e eu fiz uma época no Sporting, e a época a seguir eu resolvi voltar para o desportivo, porque eu preferia estar no desportivo do que estar no Sporting, sentia melhor na altura. Eu não olhava para aquilo que o Sporting podia dar, mas eu olhava assim para a minha felicidade e foi isso que me levou a ir para o Desportivo de Portugal novamente. Foi para estar perto dos meus amigos e para poder ser feliz e divertir-me, porque também realmente tinha muitas saudades deles. Eu era muito novo também e não tinha bem noção daquilo que estava a acontecer na altura. O facto de estar mais perto de casa e o facto de estar integrado com aquelas crianças no desportivo, na sua zona, proporcionava que estivesse mais feliz do que no Sporting, porque na altura não importava o peso do nome da camisola, mas sim como se sentia, não é? Sim, claramente, até porque eu quando fui para o Sporting, eu só fui para o Sporting porque o meu primo também foi. Nós andávamos sempre juntos nos torneios de futebol 5 e ele foi e eu fui junto com ele e acabámos por ficar lá os dois, mas só que depois ele estava na equipa B e eu estava na equipa A e acabámos por estar sempre, não estávamos juntos e para mim isso foi uma das coisas que me fez também acabar por sair, porque ele depois na época a seguir eu ia subir para iniciar de primeiro ano e ele ainda ia continuar nos infantis, que ele tinha mais um ano de infantil e então eu resolvi não. Quis ficar no Desportivo de Portugal. Falaram com o Sporting, mandaram-me apresentar, mas eu não me quis apresentar, quis continuar lá no Desportivo de Portugal, foi onde eu fiquei. Até que depois, no ano a seguir, mandaram-me regressar novamente. Fui, estive lá durante, durante a fase de pré-época, mas depois os meus amigos do Desportivo de Portugal, dois deles foram para o Barreirense e eu quis ir para o Barreirense também, e foi assim que eu acabei por ir para o Barreirense. Quais foram as maiores Uh, diferenças? Diga, conclua. Não, não, eu acabei por mais uma vez não querer ficar no Não Sporting. queria. Há muitos casos que são os miúdos que acabam por ser dispensados, mas no meu caso fui eu que fiz as escolhas sempre por causa das amizades. E foi por isso que eu fui para o Barreirense e não voltei novamente ao Sporting. Certo. Mas entre a primeira época no Sporting e a segunda passagem sentiu diferenças no seu bem-estar no clube, na forma de trabalhar, no escalão, até por terem passado 2 anos, sentiu que houve alguma diferença ou foi muito semelhante? Foi muito semelhante, para mim foi muito semelhante. Por isso é que, porque se não tivesse sido semelhante, eu se calhar não ia para o Barreirense, né? Mas Certo. eu queria era mesmo estar perto dos meus amigos, eu não me sentia identificado com o balneário na altura também. Uh, Dava muito bem com alguns jogadores, mas eram dois ou três, que era o Quaresma e o Paulo Sereno principalmente, eu dava muito bem com eles, mas de resto eu não tinha assim muita ligação com o resto do grupo, e então eu preferia mesmo estar junto dos meus amigos. Eu naquela altura, eu olhava mesmo era para a minha Para as felicidade, para me amizades. sentir bem, e junto dos meus amigos eu sentia bem e lá não me sentia completamente feliz. Certo. Mas no Sporting treinou, apesar de uma idade muito jovem, claro, com jogadores como o José Fonte, o Ricardo Quaresma e o Cristiano Ronaldo, inclusive, correto? O Cristiano Ronaldo não, o Cristiano Ronaldo foi para lá um ano, no ano que eu fui, mas depois vim-me embora, foi no ano que o Cristiano Ronaldo estava lá, mas eu não cheguei a fazer parte desse plantel porque eu depois quis ir para o Barreirense. Fiz, foi a época completa ainda nos infantis com o José Certo. Fonte e com o Ricardo Quaresma, que Ah, já eram, o José Fonte não era um jogador tão diferenciado, mas o Quaresma já era um jogador completamente diferenciado dos outros todos, era o nosso melhor jogador, era muito diferenciado já na altura, e o Fonte na altura até jogava médio defensivo, e acabou por fazer uma excelente carreira, a central principalmente, inclusive fruto campeões também do europeus. seu trabalho, né? Mas na altura, nessa idade, muito jovem, tendo em conta que os jogadores, uns têm diferentes ritmos e uns dão o salto mais cedo, outros acabam por evoluir mais tarde. Na altura, o José Fonte, ao contrário do Ricardo Quaresma, não calculava, não via o potencial que ele tinha para atingir os níveis que atingiu depois. Não é que não tivesse essa qualidade, porque já se notava que ele tinha qualidade e que podia e que era muito trabalhador, mas só que
realmente nós olhávamos para o Quaresma e era completamente diferenciado. Tínhamos um defesa esquerdo também que era muito diferenciado, que era o Almeidinha, era o nosso capitão de equipa, e o Paulo Sereno também, que é o Guti, que eram jogadores já muito diferenciados na altura, que se me for dizer, eu dizia logo, esses três vão ser jogadores de certeza absoluta. O Mas Quaresma, como é que era? o Quaresma, ele na altura jogava médio ofensivo e ele fazia o que queria em campo. Ele fazia, decidia os jogos. Os jogos às vezes estavam mais enrolados e ele do nada resolvia os jogos. Era realmente era um luxo ter um jogador daqueles connosco porque ele resolvia qualquer jogo ainda. Lembro-me no torneio da Associação de Lisboa, em que ele na meia final, por ter retirado a camisola, na final foi para a final, para o banco, como se fosse um castigo, e ele na final estávamos a perder 3-0 ao intervalo, ele entrou, fomos ganhar 5-3, ele marcou 4 golos e ele resolvia os jogos. Era muito bom desde muito cedo, não é? Era muito bom mesmo. Falando depois do Barreirense, depois desta passagem, quer pelo Sporting como pelo Desportivo, surgiu o Barreirense, em que concluiu a formação e fez a estreia no futebol sénior. Teve 8 anos ao serviço do Barreirense, uma parte importante no seu desenvolvimento e na sua carreira. Perguntando, como é que surgiu a oportunidade de ir para o Barreirense? O Barreirense, eu fui para o Barreirense através do Mister Rui Fonseca, que me viu jogar, acreditou em mim, pegou em mim e levou-me para o Barreirense e logo desde iniciados eles começaram-me a tratar quase como um júnior já. Naquela altura ninguém tinha cestos com roupa, eles já me davam roupa para poder treinar, os meus colegas tinham que levar, então eles viram algum potencial em mim, e então eles não me quiseram também perder, porque eu cresci num bairro social, vivi num bairro social durante muito tempo, e eu penso que eles tiveram um pouco de medo que eu me pudesse perder, e então eles quiseram pegar em mim e colocaram-me logo essa responsabilidade desde muito cedo, e foi lá que eu cresci, foi lá que eu aprendi, juntamente com o Mister Rui Fonseca, que foi um dos grandes obreiros daquilo que foi a minha carreira até hoje, e depois também numa fase já uh, na, na transição de júniores para séniores, onde apanhei o Mister Vasques também, que foi muito importante para aquilo que foi o meu acreditar para ser jogador profissional de futebol. Faço duas perguntas aqui conjuntas. Uh, Como é que vê o papel que o Barreirense teve na sua formação, ainda falando nos escalões de formação, o papel que o Barreirense teve no desenvolvimento e também ao longo de toda a formação, não só o Barreirense, mas também no Desportivo e no Sporting, qual foi o momento mais marcante que se recorda com particular atenção? Não, eu das coisas que mais me marca da minha formação é o treinador que eu tive no desportivo, que era o Senhor Mequito. Ele era, ele era militar e então ele era muito rigoroso e ele incutia em nós muitas regras, porque nós, bairro social, traquinos, e então ele logo desde cedo começou a criar muitas regras em nós, começou a incutir responsabilidades em nós, que foram coisas que eu depois levei para a vida. Fui para o Barreirense, já fui mais ou menos encaminhado pelo Senhor Mequito naquilo que era a responsabilidade, e isso ajudou-me dentro do Barreirense, porque foi um clube onde eu fui encontrar uma maior exigência em todos os sentidos, e isso ajudou-me a crescer bastante. No Barreirense eu cresci, foi lá eu cheguei lá ainda muito novinho, com 12, 13 anos, e fiz lá toda a minha formação até me estrear nos séniores e depois acabar por sair. O Barreirense foi parte fundamental do meu crescimento e da minha formação como homem. Então, o facto do trabalho muito jovem com o Mister Mequita ajudou a que crescesse mais cedo. Sim, sem dúvidas nenhumas, porque apesar de sermos muito novos, ele já exigia muito de nós. Na altura, nós achávamos até que ele era um pouco duro demais, mas eu hoje percebo que aquela exigência que ele tinha para connosco era porque realmente nos queria ajudar e a mim ajudou-me bastante. Pergunto-lhe, pelo facto de viver num bairro social, sente que alguma vez esteve perto de se desviar do foco do futebol e acabar por ser influenciado pelo ambiente em que estava inserido? É normal, por causa do ambiente que temos à nossa volta, nós nos distrairmos um pouco. E houve uma altura que eu também andava um pouco mais distraído com as coisas,
também um bocado fruto da idade, e por isso é que eu digo, o Barreirense foi parte fundamental. Porquê? Porque eu vivia no Val da Moreira, e eu saía da escola e ia diretamente para o Barreiro, apanhava o autocarro, ia para o Barreiro e só chegava à noite. Eu praticamente já não tinha muito tempo para estar com os meus amigos, nem para estar na rua, e então eu comecei a ter, se assim posso dizer, quase uma vida profissional ainda muito cedo, para aí com 13 anos, 14, comecei a ter quase uma vida profissional, que era escola, treino, treino, casa, e foi essa a minha rotina, e afastou-me de muitas coisas também da rua, muitas tentações, porque elas têm em todo o sítio, não só nos bairros, mas em todos os sítios. Mas o bairro também deu-me uma bagagem muito grande para aquilo que foi o que eu fui encontrando no futebol, porque ano após ano são muitas pessoas diferentes, vamos conhecendo, muitas personalidades diferentes, e isso ajudou-me bastante, deu-me uma bagagem grande, E já conhecer uma realidade mais complicada da vida, não é? Como. certo? Pergunto, em que fase é que percebeu que tinha potencial para vir a conseguir criar uma carreira profissional no futebol? Eu, para ser sincero, eu olhava para mim e a única coisa que eu queria, eu ia ver os jogos no Dom Manuel de Melo, que aquilo, para mim, o meu sonho era jogar no Dom Manuel de Melo. Ia ver, e foi uma das grandes referências para mim. Eles foram duas das grandes referências para mim, que foi o Marco Bicho e o Jacaré. E eu, que é o Rui Martins, eu ia vê-los, eles já treinavam com os séniores, mas eles jogavam nos júniores. Eu ia vê-los jogar, e para mim poder viver aquilo que eles estavam a passar naquele momento, só o facto de estarem no plantel sénior, mas jogarem pelos Júnior, para mim aquilo já era um sonho realizado na altura. E depois, quando tive a oportunidade de me poder estrear, para mim foi algo fantástico. E estrear-me com 17 anos, eu ali percebi que podia ir mais além. Depois, as pessoas à minha volta, as próprias pessoas à minha volta, foram-me alimentando esse sonho. E depois, quando cheguei a sénior, e na primeira época como sénior, fiz 32 jogos, penso mais ou menos, Com aí eu 18 anos. pensei que podia. Aí eu pensei que realmente podia ser um jogador profissional de futebol e podia chegar a patamares maiores. Como é que se recorda da estreia no futebol sénior ao serviço do Barreirense com apenas 17 anos? Como é que foi esse momento? Foi um momento marcante de muito nervosismo, acima de tudo muito nervosismo. José Rachão chamou-me, convocou-me, e no jogo em Mafra ele meteu em campo. Não teve receios, não teve medos, meteu-me em campo. Eu entrei muito nervoso, cheio de receios, mas acabou por correr bem, e na época a seguir afirmei-me no plantel sénior, já treinava sempre com eles, até que fiz a minha afirmação por completo e comecei a jogar. Quais foram as maiores diferenças entre o futebol de formação, os júniores, no salto para o futebol sénior? Foi muito grande, é completamente diferente. Nós nos Júniors, eu nos Júniors era um dos melhores jogadores da minha geração, e tudo parecia fácil. Eu ia para lá e tudo parecia fácil. Nos Séniors, eu sentia que estava muitos furos abaixo dos outros e que tinha que dar muito mais de mim, e depois sentia que todos tinham muito mais experiência do que eu, e eu tinha que tentar colmatar essa falta de experiência com algo mais. E uma das coisas que foi a capacidade física na altura. Eu lembro-me do primeiro treino nos séniores, fomos fazer o exercício do ioiô e eu fiquei a fazer o ioiô sozinho. Todos tinham desistido e eu fiquei sozinho. Foi a minha forma de mostrar ao treinador que queria competir, que queria tentar jogar, sabendo que era muito difícil. Os dois jogadores que chegavam na minha posição, era capitão e subcapitão de equipa, mas eles chegaram à pré-época com os dois lesionados. E sobrou para mim um menino de 18 anos que tinha acabado de chegar ao plantel sénior, e eu tenho que agradecer ao Douto Fakirá porque não teve medo de apostar em mim, apostou em mim, e acabei por fazer uma excelente época. Há algum conselho em particular de que se recorda de ter recebido por parte da equipa técnica ou de jogadores mais experientes do plantel quando chega à equipa principal? Uma que eu me lembro sempre e nunca mais me vou esquecer foi do Paulo Renato, que era o guarda-redes que tinha jogado no Benfica. Ele já tinha cerca de 37 anos. Quando íamos fazer o primeiro jogo de treino e eu ia jogar, eu lembro que ele agarrou-me pelos colarinhos e um bocado mostrou-me o que era a realidade de futebol e disse-me: ali vai estar o teu ganha-pão, é a tua oportunidade, não te quero com medo, mas de uma forma até bruta, que eu fiquei assim um bocado receoso, mas fiquei alerta. E hoje eu agradeço aquelas palavras que ele disse na altura, fiquei um bocado amedrontado,
mas ele ali conseguiu ir buscar um pouco mais de mim, porque eu era um jogador muito tímido, no início da minha carreira muito tímido e perdi algumas coisas por essa minha timidez, mas ali ele conseguiu tirar um pouco mais de mim e foi fundamental aquilo, mas eu nunca mais me esqueço ele ter-me agarrado nos clarins e dizer-me, é a tua oportunidade, agarra, ninguém te está a dar nada, tens qualidade, é ir lá para dentro e mostrares aquilo que vales. E aquilo para mim foi uma coisa que me marcou até hoje. Sendo que foi um clique, uma mudança de chave na sua postura dali para a frente, que sentiu que ganhou confiança depois das palavras do guarda-redes? Principalmente depois dele dizer-me aquilo, eu comecei a acreditar mais em mim. Comecei a acreditar que realmente eu não estava ali só para fazer número, que realmente eles reconheciam valor em mim e que iam apostar em mim e que se as coisas corressem bem, ia andar para a frente. E foi assim que eu encarei as coisas e acabou por correr tudo muito bem. Pelo Barreirense foram 8 anos, 8 temporadas. Ao longo de toda esta trajetória, qual foi o momento mais marcante? É a rede. Não, não. Tô? O momento mais marcante claro, foi a subida de divisão à segunda liga, foi um momento complicado, mas tínhamos um grupo fantástico. Sim, está-me a ouvir? Tô? Está-me a ouvir? Isto teve um problema da internet, não sei se foi daqui. Eu acho que é a sua por estar os risquinhos vermelhos e está a travar a imagem, não sei. Está-me a ouvir bem? Eu estou a ouvir bem e aqui na minha está tudo bem. Ah, agora está os riscos pois não sei. Mas pronto, eu depois acabei por ouvir o que Espera me só um disse. bocadinho. Sim, sim. Não, mas é que por aqui está tudo bem. Agora tá normal a nível de risquinhos e estou a ouvir bem. O problema foi quando eu fiz a pergunta, depois travou a imagem, não sei, e Pois, depois quando acabei você por me fazia ouvir a pergunta, eu postura. ia ouvir a cortar. Diga. Quando você estava-me a fazer pergunta, eu estava-lhe a ouvir sempre a cortar. Aí do seu lado estava a cortar. E agora? Agora estou a ouvir bem, agora estou a ouvir bem. Ok, perguntava-lhe, vamos ter que repetir, ao longo da trajetória de 8 anos no Barreirense, falando de formação e futebol sénior, em que ficou até 2006, qual foi o momento mais marcante desta trajetória pelo Barreirense? O momento mais marcante foi sem dúvida a subida de divisão. A subida de divisão num ano complicado em que tivemos salários em atraso, o clube estava com alguns problemas financeiros, mas tínhamos um grupo fantástico, conseguimos uma subida incrível, com a cidade toda a apoiar-nos, a cidade toda ligada, conectada connosco. Foi um ano sensacional e foi um ano que marcou, acima de tudo, porque foi a minha primeira conquista a nível sénior e foi um salto para um patamar maior do que aquilo que eu tinha sonhado algum dia, e então foi o momento mais marcante que eu tive no Barreirense, foi esse. O facto de viver essa conquista, esse sucesso a nível desportivo, numa altura em que havia instabilidade a nível diretivo, financeiro, mostra muito daquilo que era o profissionalismo e a união do grupo, não é? Porque só assim conseguiram fazer face às adversidades. Sim, sim, sim. O Daúto Fakirá foi fundamental nesse aspecto porque ele conseguiu manter o grupo sempre equilibrado. Depois tínhamos um grupo de capitães também fanta- fantásticos que nos ajudaram a todos os níveis e conseguimos manter sempre a coesão até ao fim e lutámos por algo maior que nós queríamos, que era a subida de divisão e acabámos por conseguir e foi fantástico esse ano. Ah, como é que era o ambiente da bancada dos adeptos, o Barreiro, com a equipa, a união e a força que eles davam nos jogos? Era incrível. Eu hoje em dia tenho saudades do Manuel de Melo, tenho saudades. Eu quando entrava dentro do estádio de Manuel de Melo, eu sentia que era a minha casa, eu sentia que era o meu galinheiro, era os meus adeptos e aquilo era algo fantástico, era uma conexão, as pessoas viviam o futebol de uma forma muito apaixonada, tínhamos os jogos em casa quase sempre cheios, era
era uma união incrível e essa união levou-nos também a conseguir muitas vitórias na raça, no querer, no acreditar e realmente tenho muitas saudades dessas alturas porque foram momentos muito marcantes para mim, foram incríveis, ver aquelas bancadas com muitos amigos meus, era fantástico. O ambiente do Manuel de Melo é uma coisa que quem viveu nunca mais vai esquecer e quem não viveu é uma pena mesmo quem não conseguiu viver esses tempos. Pergunto-lhe se ao dia de hoje, tendo o Barreirense significado tanto para si, continua a acompanhar o clube. Sim, continuo a acompanhar. O clube, infelizmente, é sempre a instabilidade. Sobe um ano, depois desce, depois sobe, depois desce, anda sempre nessa instabilidade. O clube precisa de alguma estabilidade para poder subir, conseguir se manter e conseguir depois se fortalecer nesse sentido e poder subir outros patamares, porque é um clube que merece estar em patamares diferentes pela sua história, pela sua cidade, pelos seus adeptos. É um clube que merece estar noutros patamares. Tendo em conta o facto, lá está, aquilo que acabou por dizer, e é inevitável, o clube já esteve em patamares mais altos do futebol português e tem uma grande união da cidade do Barreira à sua volta. Como é que vê a situação em que o clube está a atravessar agora com a descida à primeira divisão distrital de Setúbal? Eu fui acompanhando e para mim é claro que deixa-me triste porque eu quero ver o Barreirense o mais alto que puder, porque o Barreirense tem mística, tem muito para passar a quem lhe rodeia. E quem passa por lá de certeza que sente isso. E claro que ver o Barreirense a disputar a Distrital com todo o respeito, mas não é um clube para estar na Distrital, é um clube para estar em outros patamares, é um clube para estar com outra visibilidade, é um clube para outra montra. E o Barreirense sempre foi um clube que deu, formou muitos jogadores que tiveram no mais alto nível do futebol português. E então, por isso é com tristeza que eu vejo o Barreirense no campeonato distrital, mas espero que este ano seja um ano que consigam novamente a subida, mas que depois consigam lá permanecer, se fortificar, que é para conseguir depois poder lutar por objetivos maiores, que é subir para outras divisões superiores. Depois, em 2006, acaba por sair do Barreirense e ingressar na União de Leiria. Eu pergunto o que é que levou à saída, depois de tantos anos vinculado ao clube? Foi sem dúvidas a oportunidade de poder jogar a Primeira Liga de Futebol Português, porque eu estava no Barreirense, eu ainda tinha contrato e foi uma transferência, porque o União de Leiria acabou por pagar para eu me transferir, eu ainda tinha contrato com o Barreirense, mas é algo natural no futebol, era a ambição também de querer chegar mais alto e os clubes entraram em negociação e eu acabei por ir para a União de Leiria, mesmo com esse objetivo de poder me estrear na Primeira Liga e poder fazer uma carreira mais além do que aquilo que tinha conseguido até então. Como é que reagiu na altura que soube do convite e que acabou por se finalizar a transferência para a União de Leiria? Como é que reagiu ao facto de estar a chegar ao topo do futebol português? Olha, para ser sincero, na altura eu nem sei como é que reagi muito, e eu acho que não reagi muito bem, porquê? Porque eu na altura eu tinha várias equipas que estavam interessadas em mim, tinha umas 5 ou 6 equipas da Primeira Liga. E eu nesse ano que eu fui para o Leiria, eu acabei por assinar 2 contratos, porque eu assinei um pré-acordo com o Nacional da Madeira e depois acabei por assinar pelo Leiria. E foi um erro de um jovem que queria chegar à Primeira Liga, que estava rodeado por várias pessoas, sempre uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e então eu depois, quando assinei pelo Leiria, eu sabia que podia ter problemas, mas só que neste caso o presidente do Nacional foi impecável e não me quis prejudicar, eu acabei por ir para o Leiria, eles deram-me a escolher para onde eu queria ir, eu acabei por escolher ir para Leiria, e cheguei à Primeira Liga. Foi numa altura em que também coincidiu com a minha estreia na seleção de Cabo Verde e foi um momento espetacular com 20 anos para fazer 21, chegar à Primeira Liga e estrear na seleção de Cabo Verde. Foi fantástico, mas ainda tinha um pouco esse pesadelo do que tinha sido também toda a turbulência da transferência, porque uma semana saía que eu podia ir para aqui, noutra semana já era outro clube, eu era muito novo,
não tinha todo esse equilíbrio emocional e então foi uma coisa que mexeu muito comigo. E claro, quando assinei pela Leiria, fiquei muito feliz, né, por chegar a um clube da Primeira Liga. Pegando nisso, como é que viu, e pelo facto de ter vivido isso na pele, com a pressão de uns a incentivar a ir para um clube, outros para outro, quando se é jogador e tem-se muita visibilidade, acaba por se ter muitas pessoas à volta, uns a surgir uma coisa e outros outra, e acaba por nem sempre ser benéfico, e nesse caso acabou por gerar até uma situação complicada. Como é que viu o papel dos empresários e dos representantes dos atletas no futebol? São muito importantes quando eles olham primeiro para o atleta, jogador, e depois pensam neles e nos negócios que podem fazer. Eu, por causa disso que aconteceu nesse ano, eu resolvi nunca mais ter empresário. Eu não tive empresário a minha carreira toda. Tive o meu primeiro empresário nos anos que eu tive no Barreirense, mas depois acabou o nosso contrato, depois eu não renovei e eu fiz a minha carreira toda sem empresário. Talvez possa ter sido prejudicado durante a minha carreira por não ter tido um empresário, mas foi uma opção que eu tomei logo desde muito cedo, porque eu senti que fui prejudicado nesse meu primeiro ano nas decisões que depois tive que tomar, senti que fui muito prejudicado, muito influenciado, e então eu optei depois por seguir sem empresário, mas claro que ter um bom empresário ao meu lado durante a minha carreira tinha-me ajudado bastante em muitas decisões, mas é o que eu digo, os empresários quando olham para o jogador e olham para o ser humano, olham para a pessoa, em querer ajudar a pessoa, em ensinar, em educar, faz todo o sentido. Mas infelizmente no futebol não há empresários só dessa forma, há empresários também que olham de outra forma e às vezes é muito prejudicial para muitos jogadores e vemos muitos casos, às vezes muitos jogadores que vêm de muito longe para tentar a sua sorte e depois são abandonados porque os empresários só pensam no sucesso do No lucro. jogador, no lucro que possam ter e depois é que vão pensar no jogador. E infelizmente não há nada que possa proteger mais os jogadores nesse sentido, e então é muito importante o papel de um bom empresário na vida de um jogador de futebol. No caso, se o empresário tiver de boa fé, vai ser positivo para a carreira do atleta. Se tiver com intenções menos boas, vai acabar por resultar de forma negativa. É muito por aí, não é? Um pouco, muitas vezes pode resultar de forma positiva, mas por tendência a probabilidade é sempre das coisas não correrem bem. Faço a pergunta, tendo já um pré-acordo com o Nacional, o que é que levou o que é que levou a que mudasse de ideias e decidisse assinar pela União de Leiria? Porquê? Porque vou-lhe dizer, o pré-acordo que eu tinha assinado, eu não sabia que na altura eu era muito novo, tinha 19, 20 anos, eu não sabia que tinha tanto valor o pré-acordo que eu tinha assinado, até porque eu achava aquilo foi só um papel que eu assinei, não tem valor nenhum, o que conta é o contrato mesmo. E o contrato mesmo, como eu nunca tinha assinado e estavam-me sempre a prometer, vamos trazer o contrato para assinar, vamos trazer o contrato para assinar, e ele nunca aparecia, eu chegou a uma altura que eu achava que aquilo realmente era que não se ia concretizar, que era um pouco conversa do empresário. E o Leiria, quando meteu o contrato à frente, eu pensei, aqui está o contrato à minha frente, e foi isso que me fez assinar pelo Leiria, e porque também com o Nacional era algo que não era como um empresário e que também era algo que me incomodava, e para o Leiria, como foi com o meu empresário com quem eu tinha um contrato assinado, eu acabei por assinar pelo Leiria e escolher ficar no Leiria para um pouco, mesmo sabendo que as condições para o Nacional eram mais vantajosas, mas quis seguir os meus valores de respeito, já tinha errado uma vez, não ia errar duas vezes, e então, mesmo sabendo que podia ser prejudicado, optei por fazer aquilo que achei que era o mais correto. Essa altura coincidiu também com a primeira convocatória e respectiva estreia pela Seleção Nacional de Cabo Verde, e representar o país é sem dúvida um motivo de orgulho, uma felicidade, inclusive o expoente máximo na carreira de um atleta. Como é que viveu esse momento, numa idade tão jovem? Foi um momento espetacular, porque eu tinha ido antes à seleção de Portugal sub-20 e depois apareceu uma oportunidade de representar Cabo Verde. E depois foi algo que se foi metido em cima da mesa e muita gente à minha volta não queria que eu representasse Cabo Verde tão cedo, até porque eu tinha acabado de assinar para um clube da Primeira Liga. Era legítimo poder pensar que um dia podia representar a seleção portuguesa, uh,
mas só que eu desde muito novo eu tive sempre as minhas raízes cabo-verdianas dentro de casa, desde muito cedo. Eu vivia num bairro de retornados, em que éramos todos cabo-verdianos, onde sempre se falei o crioulo, sempre ouvi o funaná, a morna, a comer a cachupa, então eu sempre fui muito identificado com a cultura cabo-verdiana e isso teve um peso muito grande. E depois, para juntar a isso, foi o torneio de Toulon, que eu depois acabei por não ser convocado e aquilo magoou-me também um pouco e eu disse, não, eu vou representar Cabo Verde, quero representar Cabo Verde. Fui contra muitas pessoas que não queriam que isso acontecesse, mas eu fui e foi um dia espetacular para mim e eu recordo-me em Évora em que nós tínhamos os nossos adeptos e acabaram por fazer mais barulho do que os adeptos todos que estavam no estádio, que eram em grande maioria. No final do jogo ainda acabei por ficar com o camisola do Cristiano Ronaldo, então é um dia que foi memorável para mim. Foi a primeira de muitas de 16 anos que passei na seleção de Cabo Verde. Mais de 50 jogos ao serviço da seleção e a estreia foi num Portugal-Cabo Verde, então. Certo? Foi num Portugal-Cabo Verde em Évora, em que perdemos 4-1. Entrei nos últimos 10 minutos, mas foi memorável. É um momento que ficará sempre para ser marcado para mim, porque depois dessa estreia veio um amor sem igual por Cabo Verde, pelo povo cabo-verdiano, pelo carinho que recebi durante todos os anos que representei a seleção. Foi uma conexão, foi algo que daquelas coisas que apenas sentimos, não dá para descrever, Apenas é o vivendo que eu na pele, sinto. não é? Sim, 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 sim. Como é que são os adeptos cabo-verdianos? São um povo muito apaixonado, mas um povo que vive muito o momento, vão um pouco com aquilo que é o momento. Nós, como seleção, temos que dar um pouco ao povo para os poder alimentar e eles acompanharem, porque senão é um povo que, se as coisas não estão a correr bem, rapidamente também se desligam um pouco e deixam um pouco de apoiar. Mas quando há conexão, eu lembro-me do primeiro apuramento para a CAN 2013, em que o país parou por completo. É um momento que fica gravado na minha memória para sempre, porque foi algo sem igual. Foi uma coisa que eu passei no futebol que não passei mais de lado nenhum. Foi algo indescritível porque foi muita emoção, foi muita paixão, tudo metido no mesmo e foi algo que não tenho palavras para explicar. Conte-nos um pouco desse momento da conquista da classificação para a CAN de 2013. Como é que foi? Foi fantástico porque nós apanhámos uns camarões do Samuel Eto'o em que toda a gente dizia Cabo Verde vai levar 4 ou 5 e a verdade é que fomos jogar em Cabo Verde, ganhámos 2-0 num dia de muita chuva, ganhámos 2-0 e depois fomos jogar os Camarões e tínhamos que segurar esse resultado. O Eto'o em Cabo Verde não jogou porque ele estava com alguns problemas com o som que estava no Barcelona. Uh, mas só que para o jogo depois em casa houve uma grande reviravolta no país, invadiram a federação a pedir o regresso do Eto'o, que o Eto'o tinha que jogar, o treinador foi despedido, meteram um treinador interino mais velho, camaronês, antigo selecionador, para que houvesse as pazes, e eu nunca mais me esqueço que nós fomos para aquecimento, estavam cerca de 60 mil pessoas no estádio, e o Eto'o e o Som que fizeram as pazes em pleno relvado e nós virámos todos uns para os outros e dissemos hoje não temos hipótese. Eles até espaços fizeram para poderem virar a eliminatória. Hoje não temos hipótese. Mas depois a verdade é que o jogo começou, os Camarões começaram com a força toda em cima de nós e nós fomos aguentando. Depois houve lá um lance que o Eto'o cai dentro da área e nós pensamos é penalti porque as arbitragens em África são um bocado tendenciosas para as equipas da casa e apanhámos um árbitro com um caráter muito grande e o Eto'o caiu no chão. Eu recordo-me que o Eto'o levantou-se, dirigiu-se ao árbitro e disse ao árbitro que ele tinha que tomar atenção porque ele estava nos Camarões e o árbitro disse eu estou nos Camarões mas aqui dentro do campo quem manda sou eu. E nós ali pensámos, nós hoje vamos passar esta eliminatória e fomos aguentando, aguentando até que o Eldon fez um gol de livre direto e aí os Camarões tinham que fazer 4 gols para nos eliminar e acabámos por perder 2-1, mas conseguimos o apuramento e foi um momento histórico na história do futebol cabo-verdiano, a nossa primeira presença na Copa da África. Foi um momento espetacular vivido nos Camarões.
Pronto, depois, falando depois da estreia na seleção, houve a ida para a União de Leiria, porém acaba por ser emprestado ao Olhanense, na altura na segunda liga. Como é que encarou o empréstimo e como é que foi a temporada no Olhanense? Para mim o empréstimo foi bom porque eu via que ia ter poucas oportunidades de jogar no Leiria e então eu queria jogar, queria competir e foi uma passagem muito boa que eu tive por Olhão. Foi pena que o Leiria quis que eu regressasse em janeiro. E não Uh, jogou, não teve espaço. não tive espaço, joguei, fiz a minha estreia contra o Benfica no Estádio da Luz, até tive muito bem, fui dos melhores em campo, tive uma entrevista nessa semana e tudo para os jornais, mas depois, estranhamente, por outros interesses também dentro de futebol, acabei por não jogar, joguei muito pouco, e então por isso mesmo eu preferia ter ficado em Olhão, ter feito a época completa, estava a fazer uma época muito boa e no ano a seguir então voltar a Leiria. Mas tive que voltar nessa altura e acabei por não jogar. O que é que levou a que o chamassem em janeiro, sendo que não acabou por não ser utilizado? Chamaram-me em janeiro porque realmente eu estava muito bem no Olhanense, eu estava a ser destaque no Olhanense, então fizeram com que eu regressasse. Mas só que depois o Domingos Paciência, que era o treinador, acabou por sair. E então assumiu outro treinador que depois acabou por ter outras opções e eu acabei por ser prejudicado com isso. Falando na estreia na Primeira Liga e logo contra o Benfica, como é que foi esse momento? Para mim foi dos momentos mais tranquilos que eu tive na minha carreira, porque parecia que eu estava no mundo da lua. Eu fui um dia antes, eu não estava à espera e o treinador adjunto foi ao quarto ter comigo e disse como é que eu estava. Eu disse estava bem, estava tranquilo. Eu disse estás pronto para jogar amanhã. E eu fiquei, apanhou um bocado de surpresa. Eu disse eu estou. E no dia a seguir estava eu a estrear no Estádio da Luz e fiz um jogo muito bom, mas senti-me super tranquilo. É uma coisa que eu, ao contrário de muitos jogadores que nos momentos de maior pressão ou de momentos de grandes jogos, jogos decisivos, é quando sentem mais pressão, eu ao contrário. Eu nos momentos de grandes decisões com muitos adeptos é onde eu me sinto mais na minha praia, onde me sinto mais à O vontade, habitat onde me natural. sinto mais tranquilo. Nos outros jogos mais com menos visibilidade, com menos impacto, aí eu acabo por sentir sempre um pouco mais essa pressão, não sei porquê, mas funciona dessa forma. Nesse jogo contra o Benfica, ao ver, ao vivo e ao jogar diretamente contra eles, qual foi o jogador que mais lhe chamou a atenção? Na altura foi o Caragunis. Foi o Caragunis e Simão Sabrosa, que era, na altura era um jogador muito diferenciado no Benfica, resolvia muitos jogos. Ele, nesse jogo, acabou por fazer um gol também, um grande gol fora da área. Mas o Caragunis também eu gostava muito de ver o Caragunis jogar, era muito irrequieto, tinha uma qualidade técnica acima da média também e era um grande jogador. Depois, na temporada seguinte, acaba por ser novamente emprestado por parte do União de Leiria, desta vez para o Panduri, da Roménia. Mas, segundo o 0-0, não sei se há aqui algum equívoco, fez apenas um jogo, correto? Não, eu fiz mais jogos, mas isso não está correto. Eu fiz Pois. mais jogos, mas o que eu fiz foi três ou quatro jogos. Não fiz mais do que isso, porque nós fomos 10 jogadores do futebol português que foram junto com o treinador português que foi Joaquim Teixeira. Mas depois, quando chegámos lá, as coisas correram mal para o treinador, houve lá problemas entre equipa técnica portuguesa e equipa técnica romena e acabaram por despedir o treinador português e todos nós acabamos por sair um pouco prejudicados com essa mudança, porque depois os próprios jogadores romenos escolheram para voltar o antigo treinador que estava lá, que era romeno também, e ele acabou por nos meter um pouco à parte a todos nós, e devido a isso acabei por jogar pouco e regressei ao Leiria depois no final da época. Como é que foi a época? Pronto, foi uma época complicada, já deu para perceber, mas quais as maiores diferenças que sentiu no futebol romeno face ao que já tinha encontrado? Acima de tudo foi o frio, o gelo, treinar num campo com gelo onde corríamos e ouvíamos o gelo praticamente a estalar e fomos já depois da altura
das grandes quedas de neve, mas mesmo assim ainda apanhámos umas temperaturas muito frias, campos muito duros, e isso para mim foi muito complicado, foi uma das grandes diferenças que eu vi. Depois um futebol não muito tático, mas um futebol de muita correria também, em relação ao futebol português, mas acabou por ser uma experiência de crescimento também, uma cultura nova, diferente. Aproveitei para crescer nesse tempo que tive lá. Depois volta a Portugal, volta à União de Leiria na temporada seguinte e aí sim consegue afirmar-se na equipa, ter tempo de jogo, ter minutos, ter confiança por parte do treinador. O que é que acha que foi feito de forma diferente? O que é que aconteceu de forma diferente face às outras duas épocas em que não tinhas tido espaço e oportunidades? Realmente foi o eu querer me afirmar, foi eu ter perdido um pouco a minha timidez, daí eu dizer que ter ido para a Roménia também fez-me crescer, porque aquilo que depois me aconteceu lá fez-me crescer, fez-me dar um salto a nível de maturidade, e eu cheguei a Leiria e eu estava para ser emprestado novamente. Mas eu meti na minha cabeça, eu não vou mais emprestado, eu vou-me afirmar aqui. Tanto que eu, no primeiro dia, eu estava lá só para fazer número à espera de uma colocação para onde eu fosse, mas começou a semana e o treinador veio logo falar comigo e a dizer eu quero que tu fiques aqui. E fiquei a época toda, acabámos por subir de divisão, foi uma época fantástica também. Exato, nessa temporada o União de Leiria sobe à Primeira Liga. Como é que foi a época a nível coletivo? Qual foi a chave para conseguirem garantir a subida e como é que viveram o momento da consagração da festa? Foi um ano fantástico, foi um ano que tínhamos o Leiria tinha descido de divisão e nós no último jogo, penso que foi no último jogo da primeira volta, fomos jogar Olhão e empatámos e que íamos para a zona de descida. E na altura já tínhamos trocado de treinador, primeiro tinha sido o Paulo Alves e tinham ido buscar o Manuel Fernandes. Uh, e o Manuel Fernandes disse: nós jogámos esse jogo com 10 jogadores, fizemos um grande jogo. E o Manuel Fernandes disse: hoje empatámos o jogo, caímos na zona de descida, mas ganhámos uma equipa e nós ainda vamos subir divisão. Nós todos estávamos para aí a 17 pontos do Santa Clara. E nós Isso na época de pensámos, subida. na época de subida, e nós pensámos, ele está a dizer isso para nos tentar animar, para nos dar algum alento, porque realmente as coisas não estavam boas. Nós caímos numa zona de descida e a verdade é que nós ainda fomos conseguir subir de divisão. Foi um ano fantástico. O Manuel Fernandes foi o grande responsável dessa subida de divisão, fez-nos acreditar, nós acreditámos e a verdade é que acabámos por subir na última jornada em que o Santa Clara perdeu conferência e nós fomos ganhar a Aveiro ao Beira-Mar e subimos de divisão para a Primeira Liga. Ninguém diria que nós iríamos subir divisão depois de estar a tantos pontos de Santa Clara. Essas palavras por parte do Mister Manuel Fernandes, numa altura que a equipa estava a atravessar um período difícil, foi marcante, foi uma virada de chave para o resto da época. Pois, sem dúvida, porque depois nós já íamos semana a semana e nós pensávamos, vamos ganhar, e apoderou-se dentro de nós uma confiança incrível. Eu lembro que nós íamos receber o Olhanense, que foi outra equipa que subiu, o Olhanense na altura treinado pelo Jorge Costa, uh, e o Olhanense, se nos ganhasse, praticamente subia divisão e o Santa Clara ganhava também ali uns pontos de nós e ficava praticamente entregue a subida da divisão Santa Clara e o Olhanense. E nós jogámos com o Olhanense e ganhámos 5-1. 5-1 numa manhã fantástica em que tinham 12 ou 13 mil pessoas em Leiria, que não era muito comum, não era habitual. Foi uma manhã fantástica que daqueles dias que parece que tudo correu na perfeição e foi mesmo, ganhámos 5-1 e foi muito importante essa vitória e depois dessa vitória então nós dissemos, nós vamos andar até o fim, nós vamos conseguir. E acreditámos até o final e foi mesmo no final, na última jornada. Depois acabou por haver a subida à Primeira Liga e voltou a ter minutos, voltou a ter confiança por parte do treinador, mas num patamar de Primeira Liga. Quais foram as maiores diferenças que sentiu entre jogar Segunda Liga e Primeira Liga? Já tinha jogado pelo União, mas apenas de forma pontual e aí jogou de forma mais regular. Quais foi as diferenças que encontrou e como é que se adaptou? As grandes diferenças que eu encontrei foi a qualidade dos jogadores. A qualidade dos jogadores, porque é completamente. Na segunda liga também temos jogadores muito bons, mas na primeira liga apanhamos os jogadores das equipas grandes, que são jogadores diferenciados, jogadores de seleção, que de um momento para o outro resolvem um jogo em que temos que estar muito mais concentrados, que o mínimo erro pode ser fatal.
e essa foi a grande diferença que eu vi, tanto na primeira como na segunda, muito bons jogadores, mas na primeira com alguns jogadores completamente diferenciados que fazem a diferença de um momento para o outro, em que temos de estar sempre alertas. E claro, a nível de visibilidade, completamente diferente também uma primeira liga da segunda liga. E para mim, esse ano foi realmente o ano da minha afirmação na primeira liga e foi uma época também que me deixa belas recordações. Ficou no União de Leiria até 2012, numa época em que o clube acaba por descer divisão, nessa época, 2011-12, o clube desceu. Acho inclusive que nessa época acabou depois administrativamente por descer ao Campeonato de Portugal, creio eu. Sim, sim, sim. Foi no ano que eu era o capitão dessa equipa em que 16 jogadores fizeram rescisão coletiva por salários em atraso. Foi o tal ano que o Leiria jogou só com 8 jogadores contra o Feirense. Foi uma época que foi muito marcada pela negativa, o meu último ano em Leiria. Passei anos fantásticos em Leiria, mas esse ano realmente foi um ano muito difícil, depois de um ano, mais de um ano parado em que eu tinha partido a perna também. E foi um ano muito, muito difícil. Como é que nessa época jogar com 8 jogadores contra o Feirense, a equipa com ordenados em atraso, um período de instabilidade e incerteza, as coisas não corriam bem nem dentro nem fora de campo, e ainda por cima tendo a responsabilidade de ser capitão, como é que se geria esse grupo de jogadores? Não era fácil gerir, era um pouco levar o dia a dia, era tentar estar sempre presente, perto deles, tentar passar palavras positivas, de coragem, até que chegou esse momento em que já não deu para continuar, em que as coisas partiram-se. 8 jogadores foram jogar, mas porque eram obrigados a jogar, porque eram jogadores que estavam emprestados pelo Benfica, eram jogadores dos Júniores, porque esses jogadores eram obrigados a jogar, porque senão eu penso que nenhum jogador tinha ido a jogo, porque realmente foram muitos meses de salários de atraso, muitas promessas que depois não foram cumpridas e nós não queríamos que aquilo acontecesse, mas fomos vencidos pelo cansaço. Como é que houve durante essa época houve algum episódio que chegasse ao extremo, uma história mesmo abstrata, dentro, fora daquilo que já tinha vivido no futebol ao longo da carreira? Houve muitas coisas que eu prefiro não me estar a referir para não estar a, alguém que se sente ofendido ou não, mas passaram-se algumas cenas muito lamentáveis e mesmo nós, quando fizemos a greve, foi mesmo por causa disso, por causa da situação de um jogador que tinha ordem de despejos e depois uma situação que se passou com ele e foi aí que se instalou tudo e nós resolvemos, pá, já chega, temos que meter um ponto final nisto, não pode continuar assim e tentámos recorrer de quem nos podia apoiar, que era o sindicato de jogadores, e depois as coisas acabaram por acontecer da forma que aconteceram. Muitos disseram que nós éramos desertores, mas sinceramente eu acho que o futebol português devia ficar agradecido àqueles jogadores que fizeram isso, porque marcaram uma posição porque somos profissionais, somos pais, temos famílias, temos contas para pagar, e se nós somos profissionais, e se temos contratos, os contratos são para se cumprir e não para os jogadores estarem lá e serem usados só da maneira que querem, quando têm responsabilidades para cumprir. E depois dessa altura, muitos clubes portugueses também começaram a ficar mais em alerta, porque isso já tinha acontecido uma vez e podia acontecer novamente, e as coisas no futebol português começaram a caminhar para um lado mais positivo no que dizia ordenados em atraso. Apesar de ter havido uma evolução, continua a haver situações deste género. Temos, por exemplo, o caso do Vitória de Setúbal, temos agora mais recente, e inclusive hoje com um episódio triste, o caso do Boa Vista, que esta temporada, clubes de Primeira Liga a cair com ordenados em atraso, e inclusive históricos, tal como a União de Sim. Leiria também o é. Como é que vê o papel também das direções nestes casos destes clubes que são levados à ruína e ficam manchados, sendo que o problema não é o clube, mas sim as pessoas que estão à sua frente? Sem dúvida, porque olhamos para os clubes, Leiria é um clube fantástico, uma cidade fantástica, olhamos para a Vitória de Setúbal, é a minha equipa de menino, eu cresci, nasci em Setúbal, ia para o estádio do Bonfim para dar a mão um sócio para entrar no estádio e ver
Neste momento, o Vitória a tentar se reerguer novamente, a ter que ir para a Distrital para poder tentar chegar aos patamares que bem merece, porque Setúbal é uma cidade de futebol, é uma cidade de gente que gosta de futebol, é um clube histórico que tem que estar nos patamares profissionais do futebol português. Vemos o que aconteceu ao Boa Vista, um clube emblemático, um clube que meteu-se ali na luta dos grandes e conseguiu ser campeão e neste momento atravessa aquilo que atravessa e claro que a culpa tem que ser de quem está a gerir, de quem está a gerir deixar chegar a esse ponto que depois chega a um ponto que já não se tem controle da situação. Mas é triste ver um clube como o Boa Vista acontecer isso, porque é um clube que vai deixar saudades, certamente. Eu espero que o clube se possa reerguer novamente e vermos um Boa Vista como víamos nos tempos antigos, com o estádio cheio, com um ambiente fantástico no estádio do Bessa, lindo, bonito de se jogar, dos estádios mais bonitos para se jogar, dos estádios mais apetecíveis para se jogar. É triste ver esta situação, mas claro que quem gere é muito culpado de toda esta situação. Falando na lesão que teve na época anterior, teve um ano parado por uma lesão no joelho, correto? Como é que a lesão surgiu e como é que viveu esse período afastado dos relevados e de que forma é que sente que condicionou a sua carreira, na recuperação, no pós-lesão, de que forma é que sente que o afetou? Afetam bastante porque eu tinha praticamente tudo acordado para ir para a Premier League, para o Sunderland. Já tinha praticamente tudo acertado e não foi no joelho, foi na perna, parti a tíbia. Mas eu também fui um pouco culpado, juntamente com a equipa médica também do Leiria na altura, porque eu já tinha uma fratura de stress na tíbia e eu continuei a jogar com a fratura de stress. Eu devia realmente era ter parado, ter feito uma pequena cirurgia, tinha parado pouco tempo, mas eu continuei a jogar porque eu infelizmente tenho muita resistência à dor, digo infelizmente porque isso complica em muitos casos clínicos durante a minha carreira e complica um pouco por causa disso, porque eu tenho muita resistência à dor e eu conseguia jogar dessa forma e então eu levei-me ao limite e acabei por, no jogo contra o Sporting, acabar por partir a perna por completo, mas já vinha de uma fratura de stress que eu tinha e depois a recuperação foi muito mais complicada por causa disso, por eu ter jogado muito tempo com a fratura de stress, o osso acabou por morrer e então para calcificar depois foi muito mais difícil. Tive que fazer 3 cirurgias, parei 14 meses. Muitos diziam que eu já não ia jogar mais futebol, mas deixei de jogar com 39, mas foi tudo força da resiliência, do querer, mas foi muito complicado para mim na altura, e uma das coisas que me ajudou a ultrapassar isso foi a minha fé em Deus, e foi na altura a minha mulher estava grávida também, e a minha filha ia nascer, a minha primeira filha, e isso deu-me forças para poder superar a lesão. Foi algo positivo num momento complicado, Certo. dentro do futebol. Como é que foi esfumar-se a hipótese de ir para o Sunderland, para a Premier League, o campeonato mais apetecível no mundo, a todos os níveis, uma excelente oportunidade? Como é que foi ver essa porta barrada por causa de uma lesão? Eu hoje em dia vou pensando mais nisso e vou pensando e fico a pensar aquilo que poderia ter sido a minha carreira de forma diferente se eu tenho conseguido ir para a Premier League nessa altura, porque na altura eu não pensei, porque o choque foi tão grande de ter partido uma perna e a recuperação que eu tinha que fazer, e depois, durante a recuperação, 4 meses, operar outra vez mais 4 meses, voltar a operar e depois voltar e ainda cochear. Foi tanta coisa ao mesmo tempo, o nascimento da minha filha, que eu nem tive muito tempo para filtrar, mas claro que fica sempre isso, porque o campeonato inglês, Premier League, eu acho que é o sonho de quase qualquer jogador. Entrar naquela montra certamente ia dar outra cor ao que foi a minha carreira, mas aconteceu, há que olhar em frente e foi aquilo que eu tentei fazer, não me lamentar, não me apegar àquilo e olhar para a frente e dentro do que foi a dificuldade de encontrar oportunidades por outras coisas e assim abriu-me depois as portas também para ir para o Chipre, um país fantástico em que tive 5 anos e adorei os anos que passei no Chipre. Como é que foi? Há duas passagens pelo Chipre, em 2012, quando sai do União de Leiria para a Onomia, e depois, mais tarde, pelo AEL Limassol.
Na primeira vez, em 2012, o que é que o motivou a aceitar o Chipre e como é que foi a primeira experiência lá, aqueles primeiros 2 anos? O que me levou foi muito fácil aceitar o Omónia, porque muitas pessoas, como não acompanham o campeonato do Chipre, não têm noção, mas o Omónia é como se fosse um Benfica aqui em Portugal, em termos de dimensão daquilo que é no país, em termos de adeptos, em termos históricos, é mais ou menos o que é um Benfica aqui em Portugal. E eu poder ter essa oportunidade de ir para um clube que ia tentar entrar na Liga Europa para jogar as competições europeias, para mim era muito apetecível. Depois eu já tinha lá alguns amigos que me falaram que o país era muito bom e então foi fácil depois aceitar e em termos financeiros também foi melhor para mim e então isso abriu umas portas para ir para o Chipre, onde tive um ano e meio e acabei por ser vendido depois para Angola. Fui muito por querer acompanhar o Mister Daoud Fakirá, mas depois as coisas não acabaram por não correr muito bem em Angola porque tive outra lesão grave lá em que tive a lesão no joelho, no tendão rotuliano e quis regressar depois ao Chipre, onde tive mais 3 anos no El Limassol. Foram 3 anos fantásticos em que duas das minhas filhas nasceram lá e Chipre traz muito boas recordações, muito boas lembranças, porque foram anos fantásticos que eu passei lá. Eu às vezes digo que parece que fui um jogador feito para jogar no Chipre, porque foram todos os anos que eu tive lá foram anos que me correram sempre muito, muito, muito bem. Quer a nível coletivo, quer individual, correu tudo bem. Sim, 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 A sim. nível de estilo, qualidade de vida no Chipre, o que é que encontramos? Eu muitas vezes digo que no Chipre é como se estivéssemos a fazer aquilo que gostamos, que é jogar futebol, mas estamos de férias. Porque lá, devido ao clima que é muito quente praticamente o ano todo, treinamos muito cedo logo de manhã e depois temos o resto do dia livre. E então as casas, principalmente em Limassol, eu vivia, era tudo à beira-mar, então os cafés é tudo à beira-mar, qualquer passeio que fôssemos dar era à beira-mar, então é uma qualidade de vida fantástica, onde um país onde a saúde também é fantástica, a segurança é muito boa também, e então dá-nos uma qualidade de vida fantástica. O único senão é um pouco o equilíbrio e desequilíbrio dos adeptos. Quando ganhamos, somos os maiores, e se for preciso, um trânsito inteiro para nos tirar do carro e nos carregar no colo, se for preciso. Como também numa semana em que perdemos um derby, nem posso levar as minhas filhas à escola por eles estarem sempre a chatear São muito extremos. e a mandar bocas. É muito extremo, sim. Como é que é jogar competições europeias? É muito bom, é o ambiente de jogar competições europeias, de a viagem em si, de conhecer outros países, ir a estádios que antigamente eu só via pela televisão e poder jogar e competir contra os melhores é algo fantástico que todo jogador de futebol devia ter pelo menos uma vez na vida esse sabor de poder jogar uma eliminatória para entrar nas competições europeias. A passagem pelo 1º de dezembro, futebol angolano, como é que foi? Como é que foi esses anos? 1º de agosto, 1º de agosto, 1º de agosto, um clube militar em Angola, o maior clube de Angola. Foi uma passagem que não foi muito boa porque eu acabei por ter a lesão e praticamente não usufruí daquilo que era o clube. Mas é um clube com uma dimensão enorme em Angola, é um clube praticamente quase todo o país é do 1º de agosto, mas foi um ano que as coisas não correram bem. É um futebol também diferente do que é o europeu, não tem nada a ver, é um futebol muito mais físico também, muito menos tático, mas foi mais uma experiência fora, foi mais um aprendizado que eu tive, mas a nível futebolístico não tirei muito porque acabei por ter uma lesão e tive um ano parado e depois regressei ao Chipre. Os adeptos em Angola, como é que vivem o espetáculo do futebol? É alegria nas bancadas, vivem para eles quase que eles valorizam muito mais uma finta espetacular do que um grande passe para golo, porque é alegria, é um bocado o que é a essência do futebol africano e eles vivem dessa forma, é festa nas bancadas, é música, é dança, é uma alegria fantástica. Eu digo muitas vezes que em África normalmente nós recebemos um ataque
mas parece que foram 10 ataques. Tal a alegria e o contágio que vem das bancadas, uma finalização da equipa adversária parece que foram 10 finalizações, porque o ambiente é sempre muito calorento, muito de festa, muito de entusiasmo, e isso também é fantástico. Os jogadores em campo sentem a Experiências energia que diferentes. é dada pelos adeptos. Certo, certo, certo. E nos momentos de crise, nos maus resultados, como é que são? Também é muito difícil porque eles acabam por se virar muitas vezes contra aqueles jogadores que não estão tão bem, principalmente se forem estrangeiros, e eles caem um pouco mais em cima dos estrangeiros, têm uma responsabilidade maior, mas isso faz parte do futebol e nós temos que ter o equilíbrio para poder saber lidar com isso, porque faz parte, nós estamos expostos a essa crítica e temos de saber lidar com ela, desde que sejam críticas construtivas, convém absorvermos e poder crescer com isso. Quando são críticas destrutivas, é tentarmos nos abstrair disso e não ligar, porque infelizmente, não só no futebol, como todas as áreas, hoje em dia, cada vez mais por causa das redes sociais, isso acontece com frequência. E quanto mais valor nós dermos a isso, mais importância estamos a dar a essas pessoas que querem fazer isso. Tendo em conta o desgaste a nível emocional que também é a carreira de futebolista, porque há muitos momentos negativos, apesar do amor pelo futebol e poder viver do que se gosta de fazer seja uma dádiva, há também a parte negativa, como a pressão e os maus resultados, a questão dos ordenados em atraso e pronto, há muitas variáveis negativas. Qual é o papel dos psicólogos, dos responsáveis pela saúde mental no bem-estar dos atletas? Como é que vê isso? Eu acho que é muito importante para o equilíbrio de um jogador. Felizmente, eu consegui ter uma mente mais ou menos sempre equilibrada dentro do futebol e tive pessoas ao meu lado que sempre me ajudaram, mas eu vejo hoje em dia há muitos jogadores que são mal aconselhados e que acabam por cometer muitos erros, acabam por tomar muitas decisões à flor da pele, a quente, e acabam por fazer más opções para as suas carreiras, para aquilo que pode ser o futuro deles, muito por não haver esse equilíbrio psicológico que um psicólogo, um mental coach nos pode ajudar a todos os níveis, não só fora do campo, como dentro do campo também, porque eu digo sempre que o futebol, 80% é mentalidade, 20% é qualidade. Por isso que vemos muitos jogadores, muitas vezes com muita qualidade, mas não conseguem chegar a patamares profissionais, e vemos jogadores com não têm tanta qualidade, mas têm uma mentalidade muito forte e fazem carreiras de top, devido à mentalidade, devido à preparação mental, porque o futebol é uma estabilidade muito grande. Numa semana somos os melhores, na semana a seguir somos os piores, e isso é o futebol, e nós temos de estar preparados e sempre equilibrados para isso. E esse trabalho mental é muito importante para nos poder acompanhar nesse desequilíbrio tão grande que há no futebol de semana após semana. A mente comanda o corpo, pode-se dizer isso, não é? Sem dúvida nenhuma que a mente manda ao corpo. Se a mente não estiver a funcionar bem, podemos ter a melhor qualidade do mundo, mas lá dentro do campo não vai sair nada. Depois da passagem pela segunda passagem pelo Chipre no AEL Limassol, volta a Portugal, ao Campeonato Português, para o Feirense. Um Feirense na altura na Primeira Liga, mas que acabou por descer nessa época. O que é que o motivou a voltar a Portugal e a assinar pelo Feirense? O Feirense já tinha tentado me contratar em janeiro, mas as coisas depois não aconteceram, porque o AEL não me deixou sair. Mas depois, no verão, eu ainda tinha mais de 2 anos de contrato com a AEL. Eu falei com eles e disse que queria estar mais perto da minha mãe, até porque o meu pai também tinha falecido, tinha pouco tempo, e eles acabaram por aceitar. E eu vim para Portugal também para começar a preparar o meu futuro, aquilo que depois vinha pela frente, porque também eu já estava com 33, 34 anos, um pouco na preparação Do do pós-carreira. que iria ser o meu futuro. Foi isso, e depois, por ter sido também pelo Feirense, um clube que tinha muitas condições também, um clube estável, e tudo isso fez com que eu regressasse a Portugal e poder voltar à Primeira Liga novamente. Quais foram as maiores diferenças entre a Primeira Liga que deixou em 2012 no União para a Primeira Liga que encontrou em 2018, passado 6 anos? Foi a evolução nos clubes, a evolução em todos os sentidos nos clubes. Os clubes, devido ao investimento que se foi fazendo em alguns clubes, os outros clubes tiveram que acompanhar. Então
conseguiu-se ter muito mais condições em todos os clubes, e isso foi uma das coisas que eu vi a maior diferença. Os clubes a tentarem dar para a frente, muito mais informação no dia a dia nos clubes, muito mais gente formada dentro dos clubes a trabalhar para nos poder ajudar no nosso dia a dia. A época acaba por não correr bem ao clube, que apesar de estar com boas condições e perspectivas no início da época, como me disse, acaba por desportivamente dentro de campo não conseguir os melhores resultados, acaba por descer de divisão. Como é que o grupo viveu essa época e o período da confirmação da descida? Foi um ano que não foi fácil, até porque criámos muitas expectativas altas no início do campeonato. A certa altura éramos uma das melhores defesas da Europa, ao lado de, não me recordo bem das equipas, mas Barcelona, Bayern Munique, qualquer coisa assim. Numa fase Foi inicial da feito época. até como? Na fase inicial da Na temporada. fase inicial da época, sim, e aquilo Foi. criou-nos umas expectativas muito altas que depois, quando vieram as primeiras derrotas, nós não soubemos lidar bem com isso. É o tal equilíbrio, não soubemos lidar bem com isso e nunca mais nos conseguimos encontrar como equipa e acabámos por descer divisão. Claro que não queríamos, porque era um clube também que nos dava todas as condições, um clube cumpridor com as suas obrigações, que tentava nos dar as melhores condições, e sentirmos que não conseguimos manter o clube na Primeira Liga, para nós foi uma frustração enorme, e até porque tínhamos um plantel com muita qualidade também, mas as coisas acabaram por correr mal e descemos à Segunda Liga. Às vezes a qualidade não acaba por não ser o fator decisivo, não é? E há muitas variantes, tal como, pronto, quando se sente que as coisas não correm bem e entra-se numa espiral negativa, acaba por tornar tudo mais complicado. Sim, foi mesmo isso que aconteceu, foi essa espiral negativa que nunca mais nos conseguimos encontrar. Depois disso, pensou, acabou por sair para o Aroca, no Campeonato de Portugal na altura, mas pensou em ficar no Feirense e tentar ajudar o clube a voltar à Primeira Liga, ou desde o momento da descida percebeu que era a altura de sair? Eu logo no momento da descida tive abordagens que era para poder regressar ao Chipre novamente, e tive abordagens que era para ir para outro clube em Portugal, de segunda liga também. Mas só que na altura o próprio Feirense disse logo que eu não saía, mas a verdade que aconteceu é que no último dia do mercado fechar, o Feirense quis que eu rescindisse contrato, porque diziam que tinha uma carga na folha salarial e que queriam que eu rescindisse contrato. Como é óbvio, eu tinha contrato e eu tive clubes no início da época que eu podia sair e eles não deixaram, e no último dia do mercado, quando já os campeonatos estão todos, os plantéis quase todos Todos feitos, concorrer. é que isso aconteceu, e eu disse que não ia sair, que ia ficar, mas depois surgiu a oportunidade de poder ir para a Aroca. A única coisa que eu me quis assegurar foi que, indo para a Aroca, havia a possibilidade de eu continuar a ir para a seleção, porque eu ia baixar de patamar, e falei com o selecionador e ele disse-me que bastava eu estar a jogar, que era um jogador convocável para a seleção, então eu resolvi ir para a Aroca. Confiei no projeto, confiei naquilo também que me foi dito pelo Joel Pinho, porque ele veio ter comigo e conseguiu-me convencer. Foi Joel Pinho que me conseguiu convencer a ir para a Aroca, e a verdade é que tudo aquilo que nós nos propusemos na altura, tudo aquilo que ele falou comigo, as coisas acabaram por acontecer e acabámos por subir de divisão de 2 anos seguidos, e com 37 anos estava na Primeira Liga novamente. O projeto, aquilo que foi dito, aliciou a aceitar o projeto, mesmo sendo um campeonato de Portugal, e lá está, acabou por haver duas subidas consecutivas. Qual é que acha que ter sido o segredo para o sucesso nessas duas temporadas? Acima de tudo foi o grupo que nós criámos. Tínhamos um grupo fantástico, e depois a ambição do clube, a ambição que o clube tinha de querer chegar, de querer vencer, era uma ambição que incutiam, conseguiam passar para nós, e depois isso tudo, depois com o espírito de grupo conseguimos criar ali. Nós no ano que subimos para a Primeira Liga nós conseguimos 11 vitórias seguidas, que é uma coisa, na Muito. Segunda Liga conseguir-se fazer isso é uma coisa quase inédita. Depois foi no primeiro ano que houve playoff para subir à Primeira Liga, apanhámos um Rio Ave que no início da época podia ter eliminado O Milan. o Milan, e eliminámos o Rio Ave. Eu penso que no conjunto das duas mãos foi 5-1 ou 5-0, qualquer coisa assim, porque nós estávamos numa espiral positiva de Avassalador. vitórias, e foi uma época fantástica, foi uma época memorável.
mas o clube mereceu isso, os jogadores principalmente mereceram isso, a equipa técnica que nos acompanhou nesse ano fez um trabalho fantástico também, então foi um coroar de uma época muito boa. Quais são as maiores diferenças entre jogar Campeonato de Portugal do que faça jogar Primeira Liga? Uma das grandes diferenças, sem dúvidas, que é a qualidade dos campos, principalmente a qualidade de trabalho que nós temos, porque é completamente diferente do Campeonato de Portugal. Hoje em dia ainda há muitos campos sintéticos. Nós trabalharmos sempre numa relva natural e depois termos que ir um fim de semana jogar um relvado sintético é completamente diferente. Irmos jogar um campo com condições que não são tão boas como as que apanhamos na Primeira Liga, isso é uma das grandes diferenças que tem, mas há muitos jogadores de qualidade também no Campeonato de Portugal. Uh, Acho que se devia de olhar mais também para o Campeonato de Portugal, ir-se buscar mais jogadores de baixo, porque há muitos jogadores com muita qualidade aqui em Portugal e valorizar mais também aquilo que é as formações aqui em Portugal. Portugal tem formação de norte a sul de grande qualidade que potenciam jogadores com grande qualidade e que os jogadores às vezes só precisam de uma oportunidade e vemos vários casos de jogadores que vieram de baixo e que depois acabam por ter sucesso Certo. porque lhes foi dada essa possibilidade, foi abertas essas portas e eles souberam aproveitar também a oportunidade. Exemplo disso também é muito as prestações que as nossas seleções têm tido nos últimos anos, quer a nível de seleção principal, como também as seleções jovens, não é? Sim, sem dúvida, isso acaba por ser notório e é claramente porque comparamos Portugal a certos países europeus que têm uma dimensão muito maior e aquilo que Portugal faz é fantástico. É fruto de um trabalho todo desenvolvido por muita gente. Falando do talento e do trabalho que é feito nas divisões inferiores, como é que vê a recente criação da Liga 3? Eu acho que foi muito bem visto. É uma competição que dá uma maior visibilidade do que aquilo que é o Campeonato de Portugal, mas eu penso também que o Campeonato de Portugal, depois da criação da Liga 3, acabou por ser um pouco prejudicada pela forma como é o contexto do Campeonato de Portugal. Um campeonato que começa, na altura, começa os outros campeonatos, mas que para as equipas que não vão à fase final acaba muito cedo. Há jogadores que depois ficam 4 meses, além de receberem pouco, 4 meses sem receber é muito tempo sem competir, e eu acho que isso é uma coisa que tem que se ajustar para a própria valorização do Campeonato de Portugal. E a Liga 3, em termos de visibilidade, vai abrir portas a muitos jogadores para poderem O se salto para os mostrar e patamares poderem. profissionais. Como? O salto da Liga 3 para os patamares profissionais. Certo, certo. Abriu muitas portas a isso. Abriu muitas portas a isso. Depois da passagem pelo Aroca e falando agora mais da seleção, porque há aqui uma trajetória longa, além de mais 50 jogos, a CAN, que era de 2013, que já falámos um pouco há bocado da qualificação, como também a de 2021. Como é que foi essas duas competições? Como é que o grupo viveu duas grandes competições africanas? A CAN 2013 para mim foi marcante em todos os sentidos. A organização foi na África do Sul, foi uma organização fantástica. A primeira CAN, chegámos aos quartos de final. Foi um contágio positivo no país, uma união muito grande. Foi uma CAN que marcou bastante. E a forma como vivemos aquela CAN tinha sido a primeira. E a CAN 2021 nos Camarões, para nós já não era uma novidade, já era a terceira presença numa CAN, mas uma CAN em que tínhamos algumas expectativas, conseguimos chegar aos oitavos de final, onde fomos eliminados por Senegal, mas foi também uma boa prestação que fizemos, foi uma CAN diferente da, da CAN 2013, em que íamos para a CAN 2013, em que era tudo novidade, não era tudo novidade para nós e tudo era como se fosse um primeiro amor, né? E ali já era a Hum. nossa terceira CAN e queríamos dar essa alegria aos adeptos cabo-verdianos, mas tanto uma como a outra foram vividas de forma muito intensa, acima de tudo a querer elevar o nome de Cabo Verde, a fazer boa prestação, deixar os nossos adeptos, o nosso povo Orgulhosos. feliz e alegres, orgulhosos daquilo que nós estávamos a fazer lá.
Falando agora a nível de clubes, depois do Arouca, foi para o clube que acabou por acabar a carreira, o Florgrado, correto? For Uh, Great. Florgrade, na altura na primeira divisão distrital de Aveiro. O que é que levou a escolher esse clube para acabar a carreira e o facto de estar numa divisão mais abaixo face àquilo a que estava habituado? Uh, Sinceramente, eu na altura quando fui para a Florgrade, eu estava para. Eu acabei por ir. Eu estava para deixar de jogar futebol nesse ano. Foi o meu último ano no Aroca, e eu estava para fazer parte da equipa técnica do Armando Evangelista, do Mister Armando Evangelista. Mas depois acabei por não chegar a acordo com a direção do Aroca e foi-me feito o convite pela Florgrade para ir para lá. E como era aqui perto de casa, eles disseram: vens uma semana e estás lá connosco. Se gostares, ficas aqui. Se não quiseres, depois não ficas. Eu fui e, passado 2 dias, eu disse que iria lá ficar, porque realmente um clube muito organizado, um clube com potencial enorme, um clube com, com futebol positivo, com muitas coisas que se encaixavam na minha maneira de ser e de estar, e foi isso que me fez acabar a minha carreira lá. E foi um prazer enorme os 2 anos que lá estive, porque conheci pessoas fantásticas também. É um clube fantástico. Eu espero um dia ver em patamares superiores, para eles passarem um pouco a essência daquilo que eles têm lá para fora, porque têm uma essência muito boa. E tomar a maior parte dos clubes terem só metade daquilo que eles lá tentam e fazem-nos sentir em casa, fazem-nos sentir como família. E isso para mim, para acabar a minha carreira, foi fantástico. Perto de casa, com gente boa, em que me fez desfrutar ainda mais 2 anos de futebol, enquanto eu me preparava também para o que depois estava para vir. Foi um ambiente de união, então, acima de tudo. Um ambiente de união e de família. Na primeira época, no Florgrade, há inclusive a subida ao Campeonato de Portugal. Como é que foi essa época e a comemoração do realizar desse objetivo? Foi fantástico, porque a Flor Grade tem 6 anos, em 6 anos tem 6 anos ou 7 anos, agora não quero, mas acho que em 7 anos tem 5 subidas de divisão. Houve um ano só que não subiu e houve um ano em que desceu. E isso diz muito também daquilo que é o clube, da forma como eles estão preparados, da forma como eles estão a tentar fazer as coisas de forma certa. Eles estão a plantar o bem e acabam por colher o bem. Tiveram um percalço no caminho e eu acredito que esse percalço foi para eles poderem crescer como, como clube, e tenho a certeza que neste momento vão estar mais preparados no Campeonato de Portugal do que quando estiveram da primeira vez. E então eu espero realmente que eles tenham muitas alegrias, porque realmente é um clube que merece muito, porque apesar do pouco tempo de existência que tem, já tem muitas conquistas feitas, o que não é fácil, é sinal de um bom trabalho que está ali a ser feito. Acredita que o clube tem potencial para nos próximos anos chegar a divisões superiores, como por exemplo uma Liga 3 ou mesmo para divisões profissionais? Sim, eu acredito que sim. É claro que há coisas também que o clube depois, há coisas que vão ter que acompanhar o crescimento do clube, há coisas que vão ter que ser implementadas, já começaram a ser implementadas aos poucos, mas eu acho que o clube tem todas as condições e sabe o que é que devem fazer de forma correta para poderem dar esses passos em frente. Isso é o mais importante, é saberem e estarem cientes daquilo que devem fazer, a forma como devem fazer para poderem chegar a outros patamares. E sempre de forma honesta e correta. O último jogo da carreira de futebolista, no meio de tantos anos, tantos jogos, como é que foi viver pela última vez o sentimento de entrar em campo e de jogar? Eu, quando entrei para esse último jogo, eu não sabia que ia ser o meu último jogo, porque eu até então eu não sabia que no ano a seguir ia ser treinador. Acabei por decidir depois ali, ainda mesmo no campo, que já não iria voltar a jogar, mas quando entrei para o campo, eu não sabia que ia ser o meu último jogo, porque ainda me sentia bem, sentia-me com vontade, principalmente de treinar, porque era uma coisa que para mim era difícil tirar o meu treino. Uh, Foi um sentimento um pouco no final, depois de pensar, se calhar acabou, eu nem consegui ir às bancadas, estava lá a minha mulher e as minhas filhas, porque eu sabia que esse sentimento ia se apoderar ainda mais, e então resolvi ficar só sentado no banco de suplentes, onde passei ali
largos minutos até eles irem todos para o balneário e depois sim dirigi-me para o balneário e acabei por tomar a minha decisão, mas também já me ia preparando um pouco e foi uma decisão muito pensada e preparada. O que é que o levou a que, não tanto planeado antes do jogo, de forma prévia, o que é que levou a que durante o jogo ali, no calor do momento, decidisse que era a altura de encerrar a carreira? Porque foi um momento de descida de divisão, porque nós descemos de divisão e por momentos eu questionei-me ali se valia a pena todo o esforço que eu andava a fazer, a exigir tanto de mim, do meu corpo e depois aquele desgosto que eu tive. Claro que da experiência que eu tive, as experiências e as coisas que passei no clube valeram mais do que a subida de divisão, do que a descida de divisão, porque são momentos, são histórias que ficam, mas há outras coisas que levamos para a vida e leva essas coisas para a vida. Mas naquele momento fez-me questionar todas essas coisas, então eu pensei, não, este é o momento, porque eu estar a questionar-me desta forma é porque realmente chegou o momento. Fazendo um balanço geral da carreira, que objetivos como futebolista é que sente que faltaram cumprir? Era ter ido a um Mundial com a seleção de Cabo Verde e poder ter jogado a Liga dos Campeões. São as únicas coisas que, pronto, fica por fazer, vá, no meio de Sim, tanto. e uma das coisas que eu tinha um grande desejo, mas também eu acabei por estar mais tempo depois fora, praticamente, do que aqui em Portugal, era ter jogado uma final da Taça de Portugal. Porque acho que é um dia muito bonito, um dia memorável. A simbologia do Jamor. Eu gostava de ter estado numa final do Jamor. Quem sabe eu possa estar lá um dia como treinador. Exato, é uma possibilidade, muitos anos pela frente como treinador. Uh, Quais foram as melhores amizades que teve, que ganhou ao longo da carreira? Que é muito o que fica, as recordações, as memórias. Fiz muitas amizades. Felizmente, em todo o lado onde passei, deixei sempre muitas amizades, mas sem estar aqui a querer, vou dizer duas, porque acabaram por se tornar meus compadres. Eu sou o padrinho dos filhos deles, que é o Marco Airosa, que foi internacional angolano também, teve no Mundial 2006, esteve presente em várias CANs. É meu compadre, jogámos juntos em 4 clubes diferentes, defrontámos muitas vezes a nível de seleção. Foi um jogador claramente que marcou durante a minha carreira, um jogador que conheci com 20 anos e até hoje se arrasta essa amizade. E foi o Tiago Silva que nos conhecemos no Feirense, eh, mas mantemos uma amizade forte até este momento. Eu sou padrinho do filho dele, mantemos uma ligação muito, muito forte, identificamos muito um com o outro e nem precisamos de falar muito, mas conseguimos estar sempre em sintonia e foram amizades muito fortes que eu fiz no futebol. Como eu disse, fiz muitas. Na seleção tenho muitas amizades também, o Vozinha, Stopira, Varela, Eldon, não quero estar a individualizar porque posso me esquecer de alguns, mas foram muitas amizades muito boas que eu fiz no futebol. Temos também o Marco Bisco, que foi através dele que chegámos até si. Sim, Uh, por exemplo, eu estava a falar agora e acabei por passar o Marco Bispo. O Marco Bispo foi a minha grande referência de infância. Foi nele que eu me espelhei muito para tentar ser profissional de futebol. Era ele que me dava boleia nos meus primeiros anos de sénior, quando eu não tinha carta, metia-me a conduzir e ele foi uma grande referência para mim. Foi um jogador que eu acho que ficou aquém da qualidade que ele tinha, porque eu acho que a qualidade que ele tem era para patamares Outros muito patamares. superiores, mas o futebol é o que é. Eu acho que ele tem muita qualidade também para poder ainda Ser dar ao treinador. futebol como treinador. Eu acho que ele vai ser um grande treinador. Basta apanhar o projeto certo, na altura certa, e ele vai por aí acima, porque tem muitas capacidades, muitas competências de liderança que lhe podem fazer e conhecimento do jogo que lhe podem levar muito, muito longe. Às vezes é muita questão da oportunidade também que é dada, não é? O futebol é o momento. Por isso é que eu digo do projeto certo, no momento certo e vai por aí acima, porque é preciso essa oportunidade. Faço-lhe uma questão. Tendo em conta aquilo que tínhamos falado há pouco do crescimento das redes sociais e a forma como isso impacta a carreira dos atletas, não só dos atletas, mas qualquer pessoa ligada ao desporto, também, inclusive os treinadores,
Quais sendo que são as maiores diferenças do futebol do dia de hoje face ao futebol que víamos há 15, 20 anos atrás? Eu digo que hoje em dia é muito mais fácil ser jogador de futebol, porque hoje em dia marcamos um grande golo e corre mundo praticamente. E antigamente fazíamos um grande golo e quem viu, viu, porque ele depois ficava guardado na gaveta. Não era tão divulgado. Eu fiz golos na minha carreira que se fosse. Sim, eu fiz gols na minha carreira que se fosse hoje em dia, se calhar davam-me contratos. E é uma ferramenta que quem sabe usar da forma correta pode abrir muitas portas porque é uma fonte de publicidade muito grande, dá uma visibilidade muito grande. Temos é que saber usá-las de forma correta. Infelizmente também se usa muito de forma incorreta e temos que estar sempre alertas porque é uma fonte de contaminação tanto para coisas positivas como para coisas negativas. Pode ser benéfico se for bem gerido, bem utilizado, com noção, como também pode ter o efeito destrutivo se for mal utilizado, não é? Certo, certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Tendo uma passagem por muitos clubes, por muitos países, muitos anos no futebol, qual foi, faço aqui um desafio, o melhor jogador com que jogou? Com quem joguei Sim, com quem na mesma equipa? na mesma equipa. Vale equipa e seleção. Sim, mas é uma pergunta difícil, mas eu escolheria três jogadores pela sua forma de ver o jogo, de ler o jogo, de pensar o jogo, que é Marco Bicho, Tiago Silva e Jorge Silas. Pela maneira Se como entendiam o jogo, como percebem o jogo, como fazem jogar, são três jogadores, é uma forma de jogar que eu aprecio, mas joguei com muitos outros com muito talento, na seleção, Giannini, Eldon, Babanco, com um pé esquerdo fantástico, Elden com muitos passagens jogadores, pelo Vozinho, um Sporting, guarda-redes que me marcou muito, o Elden que certo, o jogou no Oblak jogou comigo com uma idade muito nova, mas já se via como, Isto travou um bocadinho, mas está o Elden que jogou no Marítimo, no Sporting, o cabo-verdiano extremo. certo, 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 certo. O E eu Oblak depois também. dizia que o Oblak jogou comigo muito novo, mas já se reconhecia um talento incrível que podia ser um dos melhores guarda-redes da Europa e confirma isso porque já era muito bom com uma idade muito nova. Então tive vários jogadores com quem e eu agora se calhar até me estou a esquecer e de certeza que estou a esquecer porque joguei com muito bons O jogadores. André Almeida também, não é? O lateral. Sim, joguei com o André Almeida também, joguei com o Quaresma nas camadas jovens, mas é o que é, o jogador que é. Uh, Muitos jogadores com muita qualidade que eu apanhei. João Paulo, central que jogou no Porto, um jogador também que surpreendeu muito pela positiva quando joguei com ele. Via uma coisa na televisão quando joguei com ele, via outra coisa. Um jogador com uma classe Ao em vivo é todos os diferente, não é? sentidos. É completamente diferente. Completamente diferente. Por outro lado, agora pergunto o adversário mais forte, mais difícil que enfrentou do outro lado da equipa adversária. Dois jogadores foram os que eu mais, claro, tenho o Cristiano Ronaldo, né, que defrontei duas vezes, penso, mas não vou colocar o Cristiano Ronaldo porque também não foi um jogador que andou muito pelo meu raio de ação. Jogadores pelo meu raio de ação que maior dificuldade me criaram, que foi o Pablo Aimar e Pascal Fondunu. Foram os jogadores que mais me impressionaram pela simplicidade do futebol com que jogavam porque eu tentava chegar perto e a bola já não estava. Eu chegava sempre uns segundos atrasados, eles já estavam sempre, sem correr muito, com uma simplicidade muito, muito natural e principalmente o Pablo Aimar foi o jogador que eu mais gostei de jogar contra. Gostei também muito do Cesc Fabregas também. Era um jogador que eu até criticava um pouco quando via jogar, não gostava tanto, mas depois de jogar contra ele, mudei claramente a minha opinião, porque é um jogador com uma capacidade de raciocínio acima da média.
A forma como leem o jogo, quando recebem a bola, já estão a pensar o que é que vão, antes de receber a bola, já estão a pensar o que é que vão fazer com ela, não é? Trocou, Sim, sim. Depois tem muitos outros jogadores também. Hulk, Falcão, Lúcio Gonzalez, jogadores com uma qualidade. O Samuel Eto'o também. Keita, que jogou no Barcelona, também uma qualidade acima da média. trocou palavras com algum desses jogadores? Houve alguma coisa que eles lhe disseram que marcou particularmente? Não, agora que eu me lembro assim, não. O último jogador que me marcou muito pela positiva foi o Osimhen, ainda no apuramento para o Mundial de 2022, calhámos no grupo da Nigéria, e uma das coisas que me marcou foi ele, no final do jogo, chegar perto de nós e dizer: Eu tenho respeito por Cabo Verde e por aquilo que vocês fizeram, vindo de um jogador como ele, Na que dimensão. está que está no momento que está, na forma que está, com a dimensão que tem, dizer aquilo para mim foi algo que me marcou já na parte final da minha carreira, foi algo que me marcou. Faço uma questão, tendo em conta todos os anos no futebol, qual foi o ponto mais alto, o melhor momento da carreira? O melhor momento da carreira, mas talvez o meu primeiro golo pela seleção de Cabo Verde contra a Argélia, no meu primeiro jogo a titular pela seleção de Cabo Verde, em Cabo Verde, no estádio da Várzea, que é um estádio que me diz muito. Fazer lá e o gol que foi um momento muito marcante, muito, muito marcante para mim. Pensando no futebol, há muitos momentos de união, de brincadeira, até para fortalecer o grupo. Nos grupos saudáveis isso acontece muito. Peço-lhe uma história engraçada, inusitada, seja em campo, no balneário, uma brincadeira que recorde particularmente e que dê para rirmos um bocadinho. Olha, do Marco Bicho. O Marco Bicho tinha muito. Ele no balneário, ele mete-se com toda a gente e eles metem-se com ele. Mas há uma coisa: podem brincar com tudo menos com a roupa. A partir do momento que brincam com a roupa, para ele vale tudo. E eu lembro uma vez no Barreirense que isso aconteceu e ele pegou a roupa de um colega, vestiu por completo a roupa dele e meteu-se debaixo do chuveiro. Meteu-se debaixo do chuveiro vestido com a roupa dele e ele era um pouco assim, mas há muitas histórias dentro do futebol que uma pessoa depois vai lembrando. Agora assim veio-me logo esta, porque também tivemos a falar do Marco Bicho e lembrei-me disso, mas há muitas histórias e agora para pensar tinha que ter um colega aqui ao lado para nos irmos lembrando de histórias, mas histórias dentro do futebol é o É que o não que não falta. falta. Hoje em dia, como é que é o seu dia a dia de trabalho, estando já afastado dos relevados? O meu dia de trabalho é mais cansativo do que quando jogava. Agora, como treinador, o dia só acaba quase ao final do dia. E antes ia para o treino e depois era aquele cansaço físico, mas depois desligava tudo e descansava. E agora não, os dias são mais compridos, a mente trabalha de uma forma diferente, mas acaba por ser num ambiente muito saudável, num clube muito bom, que me dá muitas condições de trabalho, então isso torna com que saia todos os dias de casa feliz pelo contexto que vou apanhar para poder trabalhar, porque realmente é um clube que dá muito boas condições, uma equipa técnica muito boa também, em que dia a dia vamos crescendo e aprendendo uns com os outros. Então, para mim, tem sido este primeiro ano, foi um ano muito bom porque acabámos por subir de divisão no meu primeiro ano como treinador, aprendi bastante e acabámos por colher no final, foi um ano feliz e então até agora só tenho coisas boas para dizer daquilo que tem sido este meu curto trajeto como treinador. Pensando no futuro, quais são os objetivos que tem no futebol como treinador, projetos que estão por vir, o que é que quer fazer agora nos próximos tempos? Uma das coisas que mais gostava de fazer era poder trabalhar com os jovens em Cabo Verde, principalmente naquilo que é a educação, naquilo que é a força mental de todos eles. Isso era o que eu mais gostava de fazer. Depois, como treinador, eu não me vejo, pelo menos para já, não me vejo como treinador principal. Eu acho que treinador principal, a única coisa que me faria pensar em treinador principal neste momento era a possibilidade de poder treinar a seleção de Cabo Verde e poder levar Cabo Verde ao Mundial,
porque era algo que eu gostava de ir ao Mundial, eu penso que era a única coisa. Mas de resto, vejo-me a crescer de grau a degrau ao lado do Tarantini, que tenho estado a aprender bastante com ele. É um treinador que certamente vai ter um futuro muito risonho pela forma como trabalha, pela sua forma de ser e de estar. Vai ter muito sucesso e eu quero ir aprendendo dia a dia para eu poder acompanhar também nessa caminhada. Como é que vê, falando de Cabo Verde, o projeto com crianças e eventualmente um dia de ser selecionador principal, como é que vê o estado atual e o perspectivas de futuro desenvolvimento do futebol em Cabo Verde? O desenvolvimento de futebol em Cabo Verde vai ter que passar pela aposta na formação. Uh, e isso vai ser o sustento de Cabo Verde para os próximos anos, porque vemos aqueles jogadores que estão em Cabo Verde e conseguem vir para a Europa mais cedo, acabam por ter um desenvolvimento maior e claro que a evolução depois é maior. Temos muitos jogadores com muita qualidade em Cabo Verde, mas só que precisam de não sei se posso dizer, de um upgrade, que é para poderem ir mais além. E então eu acho que passa muito pelo investimento nas formações, nas escolinhas de futebol em Cabo Verde, fazer crescer, ter mais pessoas formadas no país, com mais competência ainda, porque qualidade há, mas mais competência, mais experiência para os poder ajudar a desenvolver ainda mais e assim tornar um Cabo Verde mais forte, tornar uma seleção de Cabo Verde mais forte e que possa estar sempre a competir por coisas grandes. Falou-me da relação, agora no cargo técnico com Tarantini. O Tarantini também muitos anos no futebol, futebol português, Rio Ave, uma figura emblemática. Já tinha ligação próxima com ele ou é algo que se está a aproximar agora mais com o trabalho na mesma equipa técnica? Não, eu não o conhecia, não o conhecia, apenas tínhamos jogado contra e era o conhecer de é o Tarantino, é o Marco Soares, mas não nos conhecíamos de trocar palavras, de não tínhamos uma amizade, mas tínhamos várias pessoas amigas em comum e ele procurava um adjunto com algumas características e quase todas essas pessoas falaram-lhe de mim. E então depois ele marcou uma reunião que era para podermos estar juntos e assim começámos a trabalhar e foi um ano bom. Acho que acabamos por nos ajudar um ao outro também. Há coisas que eu o ajudo a crescer e há muitas coisas que ele me ajuda a crescer também. E eu penso que temos muitas coisas boas para nos complementar e poder ir crescendo no dia a dia, tal como o resto da equipa técnica que ele escolheu. Foi tudo muito pensado, muito naquilo que ele queria e que precisava para estar à volta dele. Sendo os dois pessoas com muitos anos no futebol, muita experiência, acabam por conseguir trocar ideias e complementar-se. Pergunto, não tendo agora uma relação mais próxima com o Tarantino e conhecendo-o melhor, como é que ele é? Tarantino é uma pessoa super simples, uma pessoa super organizada, muito metódica, uma pessoa muito de factos, e é nisso que ele se baseia, é nisso que ele se foca, é no trabalho. Podemos ver que ele é um exemplo para todos os jogadores porque conseguiu conciliar os estudos com o futebol e graduou-se, então só por aí já é um exemplo para todos os jogadores de futebol. E eu acho que muitos se deviam espelhar nisso, olhar para a história dele e de onde ele veio e onde ele chegou, da forma que chegou, tem que ser um exemplo e uma referência para todos os jovens. São essas as grandes referências que devemos mostrar aos jovens, porque isso é a maior realidade. Porque São Cristianos exemplos, Ronaldo, não é? Messi é muito mais difícil de se encontrar. Mas esta é a realidade do dia a dia, porque de um dia para o outro podemos ter uma lesão, podemos ter um problema, podemos não ter profissionais de futebol e termos estudos, termos algo em que possamos nos agarrar, isso é mais importante, porque mais importante de ser jogador de futebol é sermos cidadãos exemplares, isso é o mais importante de tudo. É também um plano B, um plano de futuro para dar segurança aos jovens no caso do futebol não dar certo, uma vez que nem todos podem chegar lá acima, não é? Certo? Uh, Pegando nisto, um conselho que dá a um jovem que quer seguir a carreira de futebolista ao dia de hoje. É, acima de tudo, que seja forte e que seja corajoso, porque ser jogador de futebol
parece tudo muito bonito, mas há muito mais por trás daquilo que as pessoas não sabem para ser um jogador de futebol. Temos que ter uma resiliência muito grande, temos que ter uma capacidade de superação muito grande. Então não é tudo um mar de rosas e vai haver muitos obstáculos. E só com um grande equilíbrio, com uma grande força mental, é que vamos estar preparados para aguentar, para seguir em frente. Vai haver muitas pedras no caminho, vai haver muitos momentos de altos e baixos, mas a partir do momento em que nós temos o nosso foco e queremos muito, tudo se torna menos complicado. Pelo menos vamos estar mais preparados para aquilo e para a oportunidade, quando nos surgir, nós estamos preparados para agarrá-la. Porque a oportunidade pode passar só uma vez e nós temos de estar preparados. Porque o futebol tem muitas distrações à volta de futebol, mas nós temos de tentar abstrair dessa distração e focarmos naquilo que é realmente o essencial para que nos possamos tornar profissionais de futebol. E lidar com a bagagem e com todas as adversidades que acabam por surgir pelo caminho, não é? Certo? Pergunto-lhe, o que é que, se tivesse que definir, que dizer de forma simples, o que é que acha que torna o futebol uma modalidade tão apaixonante, tão especial? Eu acho que é a imprevisibilidade que há no futebol, a imprevisibilidade que há no futebol. Ainda agora vimos o Mundial de Clubes, ninguém imaginaria que o Chelsea podia vencer da forma que venceu ao PSG, depois do PSG ter ganho por 4-0 ao Real Madrid, e tudo isso é algo que não se controla, porque o futebol leva-nos à emoção, leva-nos ao momento, ao momento. Eu digo, por exemplo, há pessoas que, se for preciso num dia, têm um dia de completo sofrimento até às 9 da noite, mas que estão até às 9 da noite à espera de um jogo de 90 minutos para poderem ter uma alegria no próprio dia. Há pessoas com vidas sofridas, uma vida inteira sofrida, e que um apuramento para uma Liga dos Campeões, um apuramento para um Mundial, pode-lhes dar uma alegria que vale mais do que todo o sofrimento que tiveram todos esses anos. Então, essa particularidade que o futebol tem, que dá essa paixão que envolve todas as pessoas à volta de futebol, é algo que não se encontra em mais lado nenhum, eu E, tam- penso e também assim. o poder de unir as pessoas, por exemplo, numa questão de seleções, poder unir pessoas de diferentes clubes em volta de apoiar o mesmo, não é? O país. Sim, sem dúvida, mas se bem que eu acho que podia haver muito mais união em volta do futebol, porque quem está por dentro do futebol são pessoas com muito peso, e quando se unirem, eu penso que muitas coisas podem mudar, coisas negativas que estão à volta do futebol podem mudar. Quando deixar de olhar cada um para si, para o seu, para só me importo comigo e olhar um pouco mais para o próximo, muitas coisas podem melhorar para o bem de todos, para o bem da própria sociedade. Fica aqui uma ideia também de futuro para a evolução do futebol, não é? Para concluir, e peço-lhe, uma mensagem para quem está a ver este episódio. A mensagem que eu quero deixar é um pouco que falei de muita coisa aqui, e a minha história vai muito de resiliência, da força, do querer. E a última mensagem que eu quero dizer é um bocado do amor ao próximo, num tempo em que cada um olha para si, cada um olha para o seu umbigo, e muitas vezes há pessoas que podem estar a ver este podcast, por exemplo, que podem estar a passar por um mau momento, conseguirem ter a consciência de que mesmo no momento mal que elas estão a passar, há alguém que está pior do que elas e que precisa se calhar um bocadinho da ajuda delas. E se todos conseguirmos fazer esse exercício e pensarmos dessa forma, vamos mais facilmente conseguir ultrapassar as nossas dificuldades, e ao mesmo tempo vamos estar a conseguir ajudar outras pessoas que estão a passar por dificuldades piores. Por isso, o que eu quero deixar, a mensagem que quero deixar, é de amor ao próximo, e dizer que amor gera amor, e isso acaba por ser um contágio positivo para quem nos rodeia. Quero agradecer-lhe por estas palavras finais, pela conversa em si, pela disponibilidade, pela simpatia. Sem dúvida, foi uma conversa muito enriquecedora a todos os níveis e só quero mesmo poder agradecer. Eu é que agradeço esta oportunidade, este tempo de podermos falar desta forma tão aberta, tão simples,
e eu acho que há tanta coisa que falámos que se pode pegar para bons exemplos, para se mostrar e porque eu digo, acho que se deve dar voz a quem realmente tem alguma coisa para acrescentar de positivo, porque hoje em dia damos voz a muita gente que tem voz porque é crítico, porque faz Sim. vender, porque mas eu acho que nós devemos pensar é de forma contrária e impactar positivamente quem nos rodeia. O nosso objetivo com este projeto é mesmo isso, dar a conhecer realidades benéficas que possam incentivar a termos um desporto, não só um futebol, mas um desporto de modo geral mais limpo, mais unido e se pudermos ter 1% de contributo para fazer o bem ao futebol, já é uma missão cumprida e concordo. Há muitas pessoas que têm um trabalho impressionante no futebol e no desporto, na vida, que não são reconhecidas, e que têm muitas histórias para contar, e depois há pessoas que não acrescentam assim tanto e apenas pelo impacto que vão ter, pelas audiências, acabam por ser privilegiadas e ter os holofotes em cima delas.